Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live nesse novo ciclo. Hoje nós vamos falar sobre as tendências para a pesquisa qualitativa ainda em 2024 e também 2025 para você que vai fazer um projeto, precisa escrever um artigo. Então, hoje nós vamos falar os detalhes e eu trouxe aqui várias novidades para vocês, lugares onde vocês podem pesquisar sobre essas tendências. Eu trouxe já resultados de uma revisão na Scopus, que um colega pesquisador me ajudou a acessar, a baixar. Então, são artigos que já foram publicados em 2023, 2024, e já está disponível, e nós vamos olhar o que eles analisaram, como eles analisaram, para nos dar uma base para as nossas pesquisas. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Barros, sou mentora acadêmica. Aqui nesse canal eu coloco conteúdo sobre pesquisa qualitativa, análise de conteúdo, uso de software, e também lá no meu Instagram, profa.vanessabarros, vocês também têm conteúdo. Queria começar aqui agradecendo. Essa live também está sendo transmitida no canal Co-Criando. Agradecer na pessoa do Edvander e a toda a equipe pelo apoio na transmissão dessa live. E ao colega, como eu falei aqui, o pesquisador Marcelino, da Universidade Federal de Viçosa, que me ajudou a compilar essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês. Em breve a gente vai conseguir aí as nossas publicações para falar sobre pesquisa qualitativa. Vamos lá então, pessoal, que hoje a gente tem muita coisa para aprender juntos. Vocês que vão assistir depois, então tem muita coisa. Vocês que acessam depois, deixem os comentários, deixem as dúvidas, isso é muito importante. Vamos lá então. Nessas tendências, eu quero trazer aqui luz para vocês. Muitas vezes a jornada do pesquisador ela é no escuro, tem que aprender um instrumento de coleta de dados qualitativos, como analisar. E aqui hoje nós vamos aprender um pouco sobre essas tendências e como vai ajudar vocês. Como que foi o meu percurso de pesquisa qualitativa? Eu me formei num curso que chama Economia Doméstica, aqui na Universidade Federal de Viçosa, e logo cedo eu já ingressei no mundo da pesquisa, da extensão, eu fui bolsista do Programa de Educação Tutorial, os PETs, e eu gostava da pesquisa, mas eu também tinha o meu pezinho no ensino. Então, eu trouxe aqui o meu currículo, mas eu queria dizer assim, para vocês que a maior parte do que eu faço, do que eu contribuo, não está aqui no meu currículo. Porque eu atuo nos bastidores acadêmicos. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês algumas publicações, frutos dessa experiência minha desde a graduação, mestrado e doutorado. Mas a maior parte delas, e eu me alegro por isso, porque a maior parte e a minha vocação foi ensinar desde ali do ambiente do PET, no mestrado, então pude ajudar várias e várias pessoas a publicarem os seus artigos. Diria aí que mais de 150 artigos diretamente, perdi a conta de indiretamente, porque aí tem cursos, o pessoal vem. Então, aqui está o meu currículo, mas onde é o meu lugar? Aqui, nos bastidores. Esse artigo já está lá na revista Ciência e Saúde Coletiva. Eu prestei uma consultoria para um projeto aqui da Universidade Federal de Viçosa e a pesquisadora Mariana, com algumas estratégias, junto também com toda a bagagem que eles já traziam, nós conseguimos, elas conseguiram
publicar um artigo A1 de cara. Eu vou mostrar para vocês os bastidores desse artigo, dentro daquilo que eu auxiliei, e também o esforço desses pesquisadores que estão aqui junto com a Mariana. Lá na revista vocês conseguem ver os demais coautores, junto com toda a equipe. E aqui é o meu lugar. E eu fico muito feliz por isso. Então, eu quero trazer essas tendências para vocês, para que os seus artigos saiam, para que os meus artigos também saiam, que estão aí vários no forninho. Então, como que foi essa trajetória da Vanessa nessa publicação? Né? Na pesquisa, principalmente. Né? Nessa publicação, vou mostrar para vocês no decorrer da live e ao longo da minha formação, e como que essas tendências de hoje, que estão aí muito aquém do que eu apliquei, vai ajudar vocês. Quero mostrar o primeiro artigo que eu publiquei, que é sobre apanhadoras de café. Então, tá aqui, ó. Na verdade, foi esse aqui. Sobre difusão de tecnologia. Então, eu fui lá a última autora do artigo, mas essa aqui foi uma bolsa de iniciação científica, tive iniciação à pesquisa, né? Dentro do PET a gente tinha iniciação científica. E o que eu precisava fazer nessa pesquisa? Pegar várias fichas e identificar quem participar, quais cursos eram oferecidos num evento muito tradicional aqui na Universidade Federal de Viçosa, que tem mais de acho que 80 anos, que é a Semana do Fazendeiro, em que as pessoas vêm fazer curso do Brasil inteiro. E eu precisava olhar quais são os cursos oferecidos e quem, se eram homens, se eram mulheres. E eu fui aquela que coloquei as informações no Excel. E aí virou uma planilha, virou uma tabela aqui. Então, ó, todos aqueles dados dos cursos, todos os nomes dos cursos, então, olha só aqui o total, 415, 894 que eu coletei, eles se enquadraram em dois tipos, esfera produtiva e esfera reprodutiva, que era ligada a animais, e a outra sobre produção agrícola. Então, peguei aquele monte de dados, coloquei numa lista, uma planilha, e os colegas autores fizeram aí esse agrupamento. Foi a minha primeira experiência. Acho que tem outras tabelas aqui. Eu tenho aqui a tabela 2, a tabela 1. Tem aqui os cursos. Olhem só, quais eram os cursos. Então, tinham vários, às vezes tinham nomes diferentes do curso de silvicultura. Então, a gente se enquadra naquele curso de silvicultura. Então, percebem como que já ficam tabelas mais organizadas, mais sistematizadas? Essa foi a minha primeira experiência. A segunda experiência tem muito a ver com a minha história de vida, que eu sou filha de lavradores e eu trabalhei com apanhadores de café. Então, logo quando eu ingressei no doutorado, eu estava fazendo uma pesquisa, né, uma atividade de extensão. Deixa eu abrir o artigo aqui para vocês verem. É uma atividade de extensão e pesquisa. E logo quando eu ingressei no mestrado, ingressou também no doutorado, uma doutoranda aqui, quero trazer ela aqui no canal para a gente conversar, que é a Lidiane Nunes, que além de pesquisadora, colega e minha amiga, e ela me ensinou muito. Então, esse artigo aqui, eu estava saindo da graduação, entrando no mestrado, ela chegando ali no doutorado, ela deu uma contribuição muito grande junto com os outros colegas aqui do artigo, e eu consegui fazer esse exercício também de sistematizar. Então, olhem só. Tinham vários destinos da renda, aquele dinheiro do café. Então, aqui as tabelas. Depois, como eu falei para vocês, primeiro esforço, ainda eu estava na graduação, publiquei, estava com os colegas nessa revista. Nossa, será que um dia eu vou publicar lá nessa revista? E aí, no doutorado, eu consegui uma publicação sobre a minha pesquisa do mestrado. Nessa revista, aí foram mais de 100 idosos, e para compilar uma tabelinha.
Então, olhem aí o exercício e o desafio da pesquisa qualitativa, que às vezes a gente tem que trazer nessas tabelas aqui, certo? Ao longo da nossa apresentação, eu vou mostrar aqui esse artigo que eu pude oferecer uma consultoria mostrando algumas técnicas, principalmente com o software Iramutec. Agora eu vou voltar com vocês lá na apresentação, tá? Seguirmos juntos. O que é, então, uma pesquisa qualitativa? Eu acho que o óbvio precisa ser explicado. Nós precisamos falar o que é óbvio. Então, uma pesquisa qualitativa, ela processa e sistematiza informações sobre, em que informações são essas? Sobre opiniões, fala de pessoas, seja numa entrevista, num questionário, reportagens, onde estiver essas falas, se atendeu o objetivo, como vou falar aqui no final. Qualquer escrito de qualquer natureza, tudo que tiver escrito, também vai ali trabalhar com sentimentos, emoções, crenças, valores, identificar valores, principalmente em diferentes sistemas culturais, representações de uma determinada realidade, entre outras ações diferentes, alinhado com o objetivo da pesquisa. Então, para além disso aqui, então é diferente do quantitativo, que já tem um questionário fechado, que já tem ali os números, escalas, e já tem os testes aqui no qualitativo também. Nós podemos aplicar testes depois de processar, mas é mais fechado. Aqui é mais aberto no sentido da gente fazer um aprofundamento. E uma pesquisa qualitativa, a quantitativa, uma não desmerece a outra. Ambas se complementam. Então, investigam aspectos muito ligados à subjetividade. E esses estudos qualitativos, eles vão emergir várias hipóteses, várias lacunas para outros estudos. Então, aqui é uma síntese para a gente começar o que é. Que tipo de material? Milhares. Cabe à criatividade do pesquisador dentro do objetivo da pesquisa, certo? Então, assim, tem que ser alinhado com o objetivo. Exemplo, só para atiçar vocês, no livro da Laurence Bardin, de análise de conteúdo, lá na década de 1970, ela colocava alguns exemplos. Imagina nos dias de hoje aqui, né, lá, anos 2024, quantas possibilidades nós temos. Então, no que ela colocou, acrescentei mais algumas coisas, cartas, diferentes tipos de cartas, respostas de questionário, testes, principalmente testes que tem comentários ali, acrescente um comentário, conteúdo de redes sociais, todas as redes sociais, jornais, livros, artigos, dissertações, teses, relatórios institucionais, atas, documentos, textos jurídicos, a análise de conteúdo, principalmente a análise de conteúdo com software, na área do direito é algo assim promissor. Tem vários alunos que aplicam e dá uma agilidade, porque muitas vezes são uma imensidão de material. E a pesquisa e a própria mineração de dados vai ajudar a processar esses dados. Legislação, conteúdo de legislação, então nós fazemos análise qualitativa de qualquer tipo de legislação, projetos, programas, em recortes temporais, diferentes tempos, conteúdos de programa e projeto, como eu comentei, rótulos de alimento na área de sensorial. Então, tem várias pesquisas que nós podemos aplicar técnicas da pesquisa qualitativa, em especial da análise de conteúdo. Isso aqui escrito. No oral, nós temos entrevista individual, em grupo, o grupo focal, história oral. Nós temos exposições de pessoas que, se for possível gravar, aí a gente vai transcrever para analisar. Qualquer tipo de discurso, rádio, televisão e vídeo. Então, isso aqui, se é oral, nós precisamos transcrever. Depois de transcrito, nós vamos analisar.
Icônico. Então, o que seria o icônico? Imagens, figuras, cartazes. É possível, então, fazer análise de conteúdo de dados icônicos aí de figura? Sim, elencando critérios, elaborando o que você vai ver em cada imagem, padronizado. Então, também é possível. O que faz? O que se faz na pesquisa qualitativa? Aqui bem Antônio Gil, um grande autor aí na pesquisa qualitativa, ele gosta de descrever esses 3 objetivos aí da finalidades da pesquisa qualitativa. Descrever, então olha para a sua pesquisa. Ela vai descrever uma realidade, uma situação, um aspecto? Então, nós vamos analisar de diferentes formas para a gente fazer esse exercício de descrição. Ela vai explicar, você vai explicar alguma coisa com base no instrumento de coleta e de análise. Você vai trazer uma explicação, explicar um acontecimento, explicar um fenômeno e explorar, principalmente aí nas pesquisas indutivas, vai se ter uma exploração, é algo novo, é um estudo de caso. Então, entra aqui dentro da exploração. Então, isso caracteriza aí a finalidade e objetivo da pesquisa qualitativa. Aqui é uma síntese minha, a minha experiência de mais de 10 anos, principalmente nesses últimos 5 anos, atendendo diferentes pesquisadores, professores, alunos. O que é possível, então? O que é a pesquisa qualitativa? É tudo o que se transforma em texto. Transformou em texto, é possível analisar. Tudo que se transforma em texto, possível de classificar e extrair informações que representem o todo. Isso, a Maria Cecília Minaio, ela traz isso muito forte, principalmente no livrinho que eu vou indicar para vocês, que é Pesquisa Social, que ela traz um autor para o capítulo, que é o Romeu Gomes, e eles mostram isso, que no resultado da pesquisa qualitativa, é muito importante trazer a representação do todo. E é uma representação do todo sem eliminar as partes. Olha o desafio da pesquisa qualitativa. Eu vou aplicar várias técnicas para trazer um resultado que mostre o todo, o que mais sobressaiu, o mediano e o mínimo, sem eliminar as partes. Porque o M1, cada um também é importante. Aí vai depender da pesquisa, do tipo de publicação que você vai submeter o artigo. Porque dentro da pesquisa qualitativa, nós temos várias linhas. Então, nós vamos ter uma linha que gosta daquela resposta ali, 1 a 1, vai ter revistas para isso. Mas, na maioria das publicações, em revistas aí de qualis A, B1, nós precisamos fazer essa representação do todo, sem eliminar as partes. Bem alinhado com o objetivo. Então, a análise qualitativa, eu gosto muito, alinhado também com Laurence Bardin. A análise qualitativa é um conjunto de técnicas. Então, eu vou ter instrumento de coleta de dados e ela é um conjunto de técnicas. E muitas vezes os alunos ficam perdidos assim, é método, é técnica, como que eu vou analisar, como que eu vou fazer? É mais de uma técnica? E isso vai me prejudicar? Vai ser mais difícil? Como vai ser? Não, isso vai te ajudar. Porque você vai ter mais elementos. É como um arqueólogo, eu gosto muito de arqueologia. É como um arqueólogo que vai buscar várias provas para inferir, para dizer que ali aconteceu isso, que é de tal povo, que aquele objeto pertence a tais questões, a tais pessoas. Então, guardem isso. E bibliografia? Para você que está começando, nível 1, vai pegar esse livrinho aqui, ó, Pesquisa Social, organizada aí pela Maria Cecília Minaio.
junto com os outros pesquisadores. Tem um capítulo, assim, bem basicão. Eles bebem na fonte de Lawrence Bardin e dá um passo a passo para você começar, tá? O nível 1 é muito aquele nível da gente pegar os temas, os grandes temas. Então, esse é o nível 1. Esse é um livro para você começar a fazer sua análise qualitativa já. Para você que está fazendo um projeto, que tem que fazer aí a qualificação, tem que escrever um artigo. Então, esse é o livrinho para começar. E os outros níveis? Nível 2 e nível 3. Qual referência que a gente vai usar? Temos aqui, então, Análise de Conteúdo de Bardin, que num primeiro momento pode parecer difícil, mas é um livro que, principalmente na mentoria, eu gosto muito, que eu sempre repito. Análise de conteúdo, análise qualitativa, ela é mais rica e emerge muito mais informações quando é feito em 2 ou mais pessoas. Porque ali um valida o outro, a gente aumenta ali a criatividade. Então, o livro da Lawrence Bardin, eu gosto de discutir com os alunos, de trazer os exemplos, de mostrar ali as fases da pesquisa. E é um manual, porque tem as etapas, é o mais utilizado no Brasil para pesquisa qualitativa. O livro aqui, da Maria Laura Franco, complementa muito o livro da Bardin e deixa muitas coisas até mais claras. Então, é também utilizado junto. Esse do Laville e John, que é a construção de saber, ele tem uma parte lá só sobre análise de conteúdo, traz muito sobre o processo de codificação. Quando nós falamos em pesquisa qualitativa, muitas vezes a gente foca só na categorização. Tem que encontrar as categorias. E aí o pesquisador perde, porque a riqueza está no tijolinho. Essa parede aqui, ela, antes de ser parede, ela foi elevada em blocos, em tijolos. Então, eu preciso identificar os códigos e depois agrupar uma categoria. Então, quando eu olho primeiro para os códigos, eu vou ter mais elementos, isso vai me ajudar nos resultados e na discussão. Tem esse livrinho aqui que foi publicado sobre análise temática, a imagem que não está tão boa, mas vocês acham facilmente, ele é disponível na internet, da Enampad, e eles lançaram esse livro sobre análise temática, um manual de aplicação, falando de vários autores que trabalham com análise temática. E aí, será que em 2024 é uma tendência continuar com a análise temática? Vou mostrar isso para vocês. Aqui no nível 3, na verdade, esses livros eles estão tanto no nível 2 quanto no nível 3 aí de profundidade para pesquisa qualitativa. Vai muito da experiência do pesquisador. Esse livro aqui, Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som, ele também é muito bom. Trata diferentes instrumentos de coleta e traz um capítulo só sobre análise de conteúdo e tem um outro capítulo sobre análise de imagem e também tem um capítulo enorme sobre o uso do software, possibilidades e limitações. Então, é importante também colocar nas nossas metodologias, nós que usamos software, quais são as limitações. E esse clássico livro aqui do Klaus, que é Content Analysis, que é clássico no mundo internacional, um dos mais utilizados. No Brasil, eu já vi a opção em inglês e em espanhol. Não encontrei ainda em português, mas ele é uma excelente referência. E nesse outro manual aqui de análise categorial temática, retrata muito, faz muita referência a ele, então dá para a gente também aprender. Com a bibliografia em mão, agora a gente vai passar para as técnicas e as tendências. Quais são as tendências, então, para a gente coletar informação qualitativa? A primeira aqui é a entrevista, a mais utilizada. E a entrevista, ela se torna um potencial ainda maior quando a gente consegue fazer um pré-teste. Um piloto, uma avaliação de juízes. Eu recomendo sempre aos meus alunos, quando eles têm tempo de fazer o teste da entrevista e fazer um teste de análise, fazer uma análise daquele teste,
eles conseguem ver ainda mais lacunas. Então, a importância de se testar aquele roteiro com uma, duas pessoas. Tem alunos meus que mandam por WhatsApp para testar, porque depois vai ser presencial, online, né? Vai ser formal. Mas para testar e para fazer a análise, nós conseguimos adequar esse roteiro de forma mais para atingir o objetivo. Questionário, né? Principalmente questionário com o Google Form, não cai de forma. É sempre uma opção. E o grupo focal está em alta. O grupo focal. Principalmente o grupo focal online. A pesquisadora Mariana, como eu comentei aqui com vocês, ela fez um grupo focal com profissionais da área da saúde, privada e pública, que trabalham com obesidade. Ela conseguiu entrevistar, ela fez assim, e toda a equipe fizeram uns 10 grupos focais ou mais, com profissionais de diferentes lugares do Brasil. Antes da pandemia, como se isso não fosse possível. E ela conseguiu essa expertise de agregar essas pessoas, de reunir essas pessoas. E quando que se encaixa o grupo focal ou não? Quando nós vamos fazer entrevistas com as pessoas mais simples, que às vezes não tem um nível de escolaridade, que vai entender ali, né? Vai estar junto com outras pessoas, não vão ficar tão à vontade dentro do que você vai perguntar. Então, para uma entrevista primária, para um sujeito assim que você quer verificar sentimentos, emoções, crenças, valores, opiniões, na entrevista, assim, para sujeitos comuns, o ideal é a entrevista. Quando você vai trabalhar com conselhos, com profissionais, é muito recomendado o grupo focal. E se você vai trabalhar com sujeitos comuns também, que você vê que vai gerar uma harmonia e o que vai ser falado, um não vai constranger o outro, porque senão inibe o outro de responder. E o objetivo do grupo focal é um complementar e achar interessante. Então, com profissionais de diferentes áreas, tem sido uma ferramenta de ouro, tanto para ambiente acadêmico como para ambiente empresarial e até diferentes níveis de gestão pública. Porque com o grupo focal, a gente consegue identificar problemas e utilizar aí também uma ferramenta hoje, que é o método de framework, para a gente desenhar, ver um problema e também desenhar ali as soluções. Também é uma tendência hoje. Não só ficar nos problemas, mas desenhar aí essas soluções. Como eu falei que ia mostrar lá o que vai destrinchar daquele artigo A1 da Ciência e Saúde Coletiva, foi utilizado o grupo focal. Depois vou mostrar o artigo na íntegra para vocês. Conteúdo de rede social. Qualquer rede social, desde o conteúdo que é postado, como os comentários. Vários alunos conseguiram publicações assim excelentes, analisando os comentários durante a pandemia, ou algum tema, vídeos no YouTube. Tem alguns softwares hoje que conseguem até pegar twitters. Tive uma aluna de São Paulo que ela usou um software para pegar todos os comentários, aí foi imenso, era impossível analisar manualmente. Aí o software entra para potencializar, para ajudar, ele é uma ferramenta. Qualquer rede social. Comentários, avaliando um produto. Então, depende do seu objetivo. Outra tendência em alta. Anotem aí. Etnografia digital. E se chama também de netnografia. Que é você vou ali ver o post de um determinado influencer. Então, eu sempre vou entrar, ou vou acompanhar uma live, eu vou acompanhar o conteúdo, eu vou observar os comentários. Então, você faz um diário de campo, bem com uma base antropológica, e fazer essa etnografia digital. Ou dentro de lives, dentro do Instagram, dentro de algum outro ambiente, bem aí com critério. Então, essas pesquisas etnográficas que buscam exprimir opiniões, explicações,
entender algum sentimento, alguma subjetividade, está muito em alta. Anotem aí. Etnografia digital. Temos também aí vários instrumentos para se coletar a pesquisa documental. Então, qualquer tipo de documento que caracteriza essa pesquisa documental. Então, quais documentos? Façam um recorte temporal, comparem. E a novidade é que em alguns tipos de documentos, relatórios, atas, vocês não precisam ler todo o material. Vocês podem ter umas estratégias, acompanhando os pesquisadores de Portugal, que utilizavam algumas palavras-chave. Entravam um X de documentos, jogavam essas palavras-chave e recortavam. Aí bem o que a Mutec faz, o software da Mutec, e recortam os trechos onde aparecem aquelas palavras-chave. Isso tudo descrito na metodologia. Tá bom? Para diferentes tipos de documento. Também para pesquisas bibliográficas, para bibliografia, livro, artigo, dissertação e tese, nós podemos, então, aplicar diferentes ferramentas, diferentes técnicas para processar. Como nós comentamos na live sobre a revisão, revisões sistemáticas, revisões integrativas. Então, veja o nível que aí a gente vai selecionar uma amostra desses tipos de materiais e ali nós vamos aprofundar. E banco de dados. Hoje nós temos bancos de dados com várias opiniões, com questões abertas. Então, dentro da área de vocês, projetos políticos pedagógicos, tanto de escola como de universidade. Então, tem várias pesquisas rolando nesse sentido. E aí? Queria dar um zoom aqui nessa imagem para mostrar para vocês o que é um achado. Eu peguei aqui, vou mostrar para vocês aqui um congresso a nível internacional que o foco é pesquisa qualitativa. Então, eu analisei os análises desse congresso 2021, 22 e 23 e se manteve nesses 3 anos aqui, ó, a análise temática. Então, ó, vocês veem aqui entrevista. Aí tem aqui do conteúdo, né? Eu fiz essa representação aqui lá no software da Mutec. Eu joguei todos os resumos e eu vi 3 tendências. Dentro de uma tendência era metodológica, que nos interessava aqui. E dentro desses 3 anos, desses últimos 3 anos, o que se manteve foi entrevista com análise de conteúdo, utilizando a análise temática, que se fala, né? Análise categorial temática, ela pode ser ali de organização de recortes e também pode ser frequencial, para a gente calcular a frequência, também ver a repetição, quantas vezes aqueles temas aparecem. Eu tenho um método prático de análise de conteúdo que eu faço isso. Eu vou contabilizar a repetição. Então, se um pesquisador repete muito uma determinada questão, isso aí é importante, tem um dado aí. Ah, é só ser positivista? Não. Porque a tendência nos aponta, eu não vou desmerecer a tendência, a frequência 1, mas o máximo, o mínimo, o máximo, a média e o mínimo, ela me diz muito. Ajuda a estruturar os resultados, a discussão. Então, as técnicas, elas vão se complementando. Então, olha só, revisão apareceu aí, softwares, WebQDA, NVivo, tem também o Iramutec, que ficou menorzinho, e um foco aí, que é dentro, né, do qualitativo, mas apareceu ali também indutivo. Apareceu também grupo focal. Então, hoje eu vou trazer para vocês esse encontro, né, internacional, o que eles estão pesquisando, e essa busca na base Scopus 2023 e já 2024. Nós vamos ter aqui hoje uma parte prática. Vou mostrar isso lá dentro do Iramutec. E, como vocês viram ali, apareceu entrevista, apareceu vários softwares. Hoje nós usamos muito o software e ele é a ferramenta.
Porque hoje nós temos aí o boom da inteligência artificial. E o que é a inteligência artificial? O Iramutec, o software Iramutec, ele já dava vários elementos de inteligência artificial. E eu vou confessar para vocês aqui, bem nos bastidores, que quando eu comecei a usar o Alcest, que é um software pago, vou mostrar aqui para vocês, que foi o Max René, que criou lá na França, na Universidade de Versalhes, essa técnica de utilizar um software para classificar os temas de forma hierárquica e descendente. E no início a gente ficava na magia do programa. Então, tipo, o programa dava, estava bom. A gente ainda não sabia analisar os parâmetros, trabalhar bem o texto, identificar o que nós estávamos querendo. Hoje, não. Eu estudei bastante e eu sei que o software ele é uma ferramenta. Então, a inteligência artificial, ela precisa ser a cereja do bolo. Ela não pode ser o bolo. Então, ela precisa ser a cereja do bolo, não pode ser o bolo. O Iramutec, ele é a cereja, não o bolo. É todo aquele elemento, tudo que nós vamos construir é essa ferramenta, porque a expertise do pesquisador, a nossa inteligência, a forma como nós vamos manusear o material é o que conta de fato. Então, os softwares de análise textual, a gente tem uma sigla aí que é CAQDAS, que a gente fala meio embolado assim, e nós temos que são softwares assistidos por computador para pesquisa qualitativa. No livro da Laurence Bardin, Análise de Conteúdo, e vários dos outros, aquele de pesquisa qualitativa com texto, imagem e som, já fala do Alcest. A Laurence Bardin, em 1970, já fala do Alcest, que é o método aí da classificação hierárquica descendente, e hoje a gente tem esse método dentro do Iramutec. Temos também Atlas TI, muito utilizado, temos o NVivo, MaxQDA, só que esses são pagos. Então, nem sempre o grupo de pesquisa, os professores têm essa disponibilidade. Tem aí, né, o Alcest que eu já usei, esse software. Eu hoje uso mais o Iramutec por ser livre e eu optei por me especializar nele para ensinar. Então, aprendi errando, com a experiência de mais de 7 anos utilizando. E ao longo de outras lives também eu vou trazer para vocês conteúdo do Iramutec. E quero mostrar para vocês aqui hoje a potencialidade do Iramutec como ferramenta de mineração de dados. Então, nós falamos aí um pouco das técnicas de instrumento para se coletar dados qualitativos, e eu queria comentar um pouco aqui com vocês sobre as técnicas de análise, que seriam o uso do software, vou provar para vocês que é o uso do software com essa revisão de 2023 e 2024, e análises que envolvem gráficos, tabelas, sem desmerecer sempre a fala ali do sujeito. Aqui, vou dar um zoom aqui, mas eu vou mostrar para vocês lá no próprio Iramutec, que era para provar o que eu comentei. Em todos esses artigos identificados com a palavra-chave pesquisa qualitativa em 2023 e 2024, nós temos aqui entrevista e logo depois ali, ó, qualitativo. Tem paciente, tem área da saúde. Então, a área da saúde é uma área que mais utiliza pesquisa qualitativa. E nesse ranking aqui dessas publicações dentro da base Scopus, nós temos, então, a entrevista e o software ali ligadinho. Então, a tendência de hoje, o uso do software como uma ferramenta, não é um método. O método dentro da ferramenta pode ser, como no caso do Iramutec, da classificação hierárquica descendente. Então, é esse esforço. Trouxe uma frase aqui da Laurence Bardin. A pesquisa qualitativa, ela vai oscilar entre o rigor da objetividade sem perder a fecundidade do objetivo, do subjetivo.
E o que eu gosto muito, a comparação que eu gosto aí, como lazer, estudar elementos de arqueologia. O analista qualitativo, ele é um detetive, ele tem que identificar provas, ver o que está atrás, o que está oculto, o que está escondido. A análise qualitativa é ver o que não foi dito e o que tem, o que isso mostra, e é fazer essas classificações, fazer essas organizações. Então, e vou voltar aqui que eu não acabei. Agora eu vou mostrar lá no Iramutec para vocês. Nós vamos ter aqui toda uma parte prática lá com o Iramutec. Dentro aqui também eu quero mostrar para vocês o que eu peguei no Iramutec, que é nesse congresso. Esse congresso aqui, que eu peguei esse material, que é World Conferência de Pesquisa Qualitativa, Conferência Internacional de Pesquisa Qualitativa. Então, aqui nesse site, olhem só, gente, dica de ouro aqui para vocês hoje. Nesse site, vocês conferem os anais. Estou na expectativa aqui para sair de 2024. De 2021, 22 e 23, tem pesquisas do Brasil aqui dentro, na área de pesquisa qualitativa. Então, para vocês verem essa tendência, aqui tem essa questão etnográfica que eles estão fazendo com experiência, muito ligada a uma doença, ou ligada a algum projeto, algum programa, por exemplo, no ambiente escolar, alguma questão na área de gestão, certo? Então, aqui também algo que eu queria contribuir para vocês. Dentro do Iramutec, então, eu coloquei esses resumos dessa conferência internacional desses 3 anos. Aqui eu consigo ver até um indicador de saturação entre esses 3. Será que esses 3 anos eles seguiram uma mesma linha? Se eu tiver um indicador de número de APACs até 5% aqui, que são palavras que aparecem só uma vez, me dá um indicador de que eu tive uma saturação nessa minha seleção aqui dessa pesquisa. E eu tenho aqui 2,79. Então, esses anais desses 3 anos, eles seguiram aí uma mesma linha com algumas novidades particulares em cada um. Então, olhem só aqui o que foi mais, né? O que mais, eu peguei todos os anais, coloquei, preparei, joguei aqui no Iramutec, fiz um ranking de palavras, com isso a gente pode fazer vários gráficos e possibilidades. Olhem só, a questão da experiência. Então, aqui saúde se destaca. Então, a questão da experiência. Então, várias pesquisas ligadas a experiências de vida, experiência de denúncia em caso de violência doméstica, principalmente. Pesquisas ligadas aqui com mulher. A área da educação aparece aqui, cuidado e enfermagem. Então, E o que é importante aqui de uma ferramenta como essa do Iramutec? Eu quero ver esse de experiência, eu clico aqui 2 vezes, ele me dá todos os recortes onde a experiência apareceu. E se for do meu interesse, eu faço uma nova análise só com esses recortes. Então, aqui a gente já vê uma ferramenta potencial para mineração de dados. Aqui eu pedi uma classificação hierárquica descendente, como eu já mostrei naquele slide anterior, print ali para identificar no conjunto, né, dos métodos. Eu mostrei para vocês esse aqui que se destacou a análise temática. Então, nos anais desse congresso, então a gente tem um destaque aqui para a questão da saúde e do cuidado, principalmente aqui relacionado à mulher, ao paciente, as questões, né, de sexualidade. E aqui eu tenho a área da educação. Então, na pesquisa qualitativa, tem um destaque também para a área da educação. E aqui aquela parte metodológica, que é o que eu mostrei para vocês no slide. Então, aqui eu tenho, ó, entrevista, software e análise temática, que se destacou aí nesses 3 anos. Vou chamar vocês para a gente dar uma olhada, dar um zoom, como o povo fala, na pesquisa da Scopus sobre as pesquisas de 2023, 2024. Aqui está em inglês, eu passei aqui para o português.
Olhem só. Fiz um ranking aqui dos 2 anos e aparecem aqui de novo um destaque para a área da saúde, entrevista e aqui o uso do software. Repete a questão do cuidado, certo? E aqui volta aquela questão da experiência, como eu falei com vocês. Pedi aqui também uma classificação hierárquica, para a gente ver assim uma peneira. Tá aqui, ó. Olhem só. Não é a Vanessa que está falando, são os dados. Entrevista e software. Então, aqui, roteiros semi-estruturados. O software NVivo se destaca, porque vários laboratórios, principalmente a nível internacional, os pesquisadores têm acesso à licença. Aqui no Brasil também, para estudantes, a licença é um pouco mais barato, mas muitas vezes falta quem ensine, quem ajude, então tem todas essas questões. Aqui, diferente da conferência, se destacou a questão metodológica, a saúde e também uma questão tecnológica, envolvendo aprendizado, competências digitais, tanto na questão de gestão como de universidade. Então, olhem só aqui. São possibilidades do Iramutec, que depois eu vou mostrar para vocês. E eu tenho uma tesourinha mágica aqui. Que eu vou pegar só de 2024 agora, ó. Vou pegar os resumos dos artigos só de 2024. Para ficar fresquinho aqui pra gente. Apareceu muito, então, a questão do grupo focal. Por exemplo, software. Então, eu tenho aqui o 2023, mas vai aparecer alguns aqui de 2024. A maior parte já tem de 2024 aqui, ó. Né? Apareceu o Atlas TI. Como nós fechamos já o ano de 2023, tem mais dados sobre 2023, mas tem também de 2024. Aqui, ó. 2024, 24, software Max QDA. O Max QDA, eu diria que em termos de software de análise textual, segundo as resenhas dos artigos, é um software com um potencial imenso. Só que o valor dele é um pouco elevado, então a gente tem aí essas questões. Mas quem sabe o grupo de pesquisa aí de algum professor consegue a licença. Aí tem o NVivo aqui, ó. Aí aparece 2024, NVivo. Bom, então isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês hoje. Vou voltar lá no artigo que foi publicado recentemente, né? Ainda tá assim, meio que no prelo lá na revista, porque ainda falta colocar as imagens, então já dá para ver ele aqui dentro da revista, mas ele é tão fresquinho que daqui a pouco ele já vai estar disponível em PDF, então aqui a gente consegue visualizar. Comentei que o grupo focal é uma ferramenta potencial para 2024 e os anos que virão. Nesse estudo aqui, o Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Viçosa fez a validação de um instrutivo junto ao Ministério da Saúde. E para a validação desse instrutivo, então foi criado um instrutivo e selecionado alguns juízes. Então, se faz tem todo um protocolo, tem artigos que ensinam isso. Vocês podem fazer para qualquer tipo de material que vocês querem validar. Então, esse aqui eu queria deixar aqui de ouro para vocês, ouro fino. Vocês podem fazer um roteiro, até um questionário e mandar para alguns juízes. Isso citamos um teste de validação. Aqui eles usaram até o IVC. Manda para algum juiz, tem algumas perguntas, e ele faz essa etapa de validação. E fica algumas lacunas, algumas questões que precisam ainda ser discutidas, ser melhoradas. E eles chamaram essas pessoas para esse segundo momento ser o grupo focal. E eles fizeram toda essa parte com muita expertise, com muito profissionalismo. E eu fui convidada para ajudar, auxiliar aí nos bastidores com o software Iramutec e as técnicas de análise manual.
porque muitas vezes a gente entra conjugando análise de conteúdo manual e também com software. Inclusive, a diferença na minha forma de ensinar foi quando eu parei, saí lá da magia do Iramutec e estudei muito técnicas manuais. E eu percebi que o Iramutec teve um potencial ainda maior, porque eu sabia quando eu usava um ranking, jogava depois para o manual, quando que eu já tinha feito o manual e jogava para o Iramutec. Então, ambos vão entrando dentro dessa retroalimentação aí que só potencializa os resultados, ok? Então, aqui nós analisamos, né? Os colegas fizeram muito bem aqui no artigo. Então, nós fizemos a classificação hierárquica descendente com o conteúdo do grupo focal e fizemos análise de similitude e a nuvem, que é possível aqui dentro do Iramutec. Então, fizemos essa classificação aqui, que vai mostrar. E aí, tem toda uma forma de escrever, de discutir, e assim vai. Pessoal, essas são as tendências que eu queria compartilhar aqui com vocês. Na próxima semana, nós vamos ter uma convidada muito especial, que é a doutora Carol Macedo, especialista em escrita científica. E nós vamos falar dos 7 pontos, 7 aspectos que travam a escrita de um artigo científico. E trazer aí, contribuir com vocês com algumas soluções para destravar, ok? Queria deixar aqui para perguntas, pessoal que está comigo aqui ajudando nessa live, quiser colocar alguma questão também, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, deixar esse conteúdo para vocês. Agradeço pela participação, agradeço aqui toda a equipe do Cocriando. Como comentei, eu tive o auxílio, né, desse pesquisador. Eu não tenho acesso às bases de dados da CAPES. Esse meu colega pesquisador, nós estamos aí fazendo várias parcerias para publicação. Então, nós temos alguns artigos em andamento e ele, muito solícito, fez essa pesquisa qualitativa na Scopus, identificando, então, qual que era a tendência de pesquisa qualitativa. Eu trouxe esses achados para vocês. Quem quiser me seguir lá no Instagram, podem me mandar e-mail, WhatsApp. E quarta-feira, às 2 horas, nós sempre nos encontramos aqui com muito conteúdo para pesquisa qualitativa e para várias séries. Obrigada a todos que participaram, aqueles que vão assistir depois.